Olá pessoal, estamos de volta em mais uma videoaula sobre programação para dispositivos móveis e estamos fazendo a revisão sobre JavaScript. E nessa aula nós iremos ver alguns exemplos práticos, tá? Então temos aqui um exemplo da declaração de uma variável, var msg recebe exemplo, JavaScript faz inferência a tipo, o valor que ele foi atribuído é o valor que vai estar recebendo, vai ser o tipo daquela variável, tá? Então, nesse exemplo aqui, console.log, que é o nosso método de saída, temos aí o msg uppercase. Então, executou aqui, ele colocou tudo em caixa alta. A mesma lógica serve aqui, ó, to lowercase, Ctrl espaço, e ele jogou tudo para menu. Então, esse é um exemplo prático aí de declarações de variáveis. Então, sempre quando a gente quiser trabalhar com métodos de saída, console.log. Vamos a um outro exemplo aqui. Então, pessoal, dei um zoom aqui para melhorar a visão de vocês. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente pode ver a declaração da variável utilizando o var. Agora, a gente vai para um outro exemplo aqui. Vamos fazer o let, que é o que a gente viu em aula. E eu vou botar msg2, que vai receber exemplo 2. E aqui embaixo eu vou fazer um if se msg2 for diferente de null, então ele vai entrar aqui, vai imprimir console.log, vai imprimir aqui o msg2. Ó, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Vou comentar essa parte aqui. Lembrando daquela particularidade do let, ó. Então, pessoal, vamos ver aqui o exemplo do let. Vou declarar aqui a variável msg3 recebendo exemplo 3. Console.log msg3. Se eu executar aqui, ó, ele vai dar erro dizendo que a variável msg3 não foi definida, porque ele está fora do escopo. Quando a gente declara o let dentro de um trecho de código que tem chaves, ele só vai funcionar naquele escopo. Beleza? Vamos para mais um exemplo agora, utilizando o laço de repetição. Então eu vou utilizar aqui o var carro, por exemplo. E vamos receber aqui Fiat Uno, Celta e BMW M3. Vamos ter um laço para percorrer ele. Então, nesse laço aqui, a gente vai fazer for. Opa, aqui carros no plural, né? Carros no plural. E aqui vamos chamar no singular, que vai ser os itens do vetor of carros. Então, carro vai ser cada elemento desse aqui. E agora a gente vai utilizar o método de saída, console.log, para simplesmente mostrar os itens, que é carro. Tá? Então, ele já fez fez inicialização, condição e incremento de forma automática. Se eu executar isso aqui, deixa eu comentar aqui para não dar esse erro ali do let e executar novamente. E ele imprimiu Fiat Uno, Celta, BMW. Agora eu vou seguir esse mesmo exemplo com o laço de repetição normal. Vai ser let e recebe 0, ponto e vírgula, e menor que carros, que é o vetor, ponto length. Opa. Ponto length, ok? E ponto e vírgula e mais. Dessa forma, a gente vai utilizar também o console.log. E aqui a gente vai
rodar novamente para a gente ver o resultado. Então observe que ele imprimiu aqui várias vezes, inclusive muito mais do que tinha lá, né? Então a gente vai agora colocar o índice para que ele percorra realmente o índice. Então ele colocou lá BMW M3. Vamos fazer o exemplo com for normal. For let i recebe 0 e menor que carros, que é o vetor, ponto length, ponto e vírgula e mais console.log carros. E se a gente for imprimir aqui, a gente não especificou o índice, ó, ele imprimiu o vetor completo. Eu preciso especificar o índice, então vou especificar aqui o índice e agora ele vai percorrer cada um elemento desse aqui. Ok? Então isso aí é um exemplo de como é que a gente trabalha com if, laço de repetição, vetores no JavaScript, ok? Em outro momento vamos aprender a manipular mais a parte de vetores. Vamos salvar essa parte aqui. Ctrl A, Ctrl C. Vim aqui, adicionar new file, exemplo 01.js. E vou colar aqui. Colou aqui. Agora a gente pode apagar isso aqui e executar. Por quê? Porque ele, quando a gente dá o run, aperta aqui o run, ele vai executar só o que tem no index. Para eu poder chamar o que tem aqui, eu tenho que importar. Em uma próxima aula eu vou mostrar para vocês como faz a parte de importação no JavaScript, para que eu consiga usar esse EX01 aqui dentro do index. Beleza, chegamos a uma parte aqui que vai ser a parte de funções. Então eu vou criar uma função aqui, function soma, que é o exemplo que a gente viu lá na aula, A, V e B. E aqui vamos retornar, return A mais B. E aqui embaixo eu vou chamar soma, passando 5,5. E ele vai estar executando 10. Esse foi o exemplo tradicional que a gente já está acostumado. Agora vamos ao exemplo utilizando o arrow function. Então, no arrow function a gente vai fazer assim, ó, mesma coisa. Eu vou ter aqui uma variável var, soma 2, que vai receber a arrow function. Opa, recebe. E aqui a gente tem as chaves, que é opcional ou não ter o return. Eu vou colocar o retorno e depois sem o retorno, tá? A mais B. A mais B e agora eu vou chamar soma 2. Soma 2. Eu vou botar 6. Tá, porque como é o terminal, ele tá chamando o último, né? Então, se a gente tivesse na web, aí tivesse chamando assim, ele daria certo também. Como a gente está usando o console, ele faz isso aí. Então esse é o exemplo da arrow function. Essa arrow function aí, ela é essa mesma estrutura daqui de cima, porém ele é diferente que arrow, que é como se fosse uma linha, né? Uma linha, a gente faz a declaração da função. Então, se eu tirar o return, deixa eu tirar aqui, que é opcional, eu vou precisar do return aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, esse é um exemplo de um arrow function. Porém, a gente pode estar utilizando essa arrow function de várias formas aí. Outra coisa que a gente pode estar fazendo, ó, observe aqui que nesse caso, então essa variável aqui ela vai representar essa função anônima aí. Então, outra forma das funções anônimas, declaramos uma variável, recebe function, sem um nome aqui, A e B, e ele retornou aí a função, ok? Então esse aí é um exemplo de funções, um exemplo de declaração de variáveis, arrow function. Vamos para um exemplo agora de orientação a objetos, tá? Então eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou abrir um novo arquivo, exemplo 02.js. Vou colocar lá.
E agora vamos para um exemplo de classe, tá? Então vou criar aqui uma classe, vou chamar aqui de carro. Nessa de carro aqui, abre chave, fecha chave. Eu vou ter aqui um construtor. Nesse construtor eu vou ter aqui o nome modelo dis.nome e dis.modelo. E aqui eu vou colocar aqui modelo hat. E aqui o nome, vou botar aqui Go. Beleza, esse aqui é a nossa classe convencional. E agora eu vou estar chamando ela aqui. Eu vou botar var C1 recebe carro. Ponto e vírgula. E aqui faltou o ponto e vírgula aqui. Então aqui faltou colocar o new. Agora a gente vai simplesmente imprimir os valores que estão dentro dessas variáveis aí. Então, pessoal, colocamos aqui o new. E agora a gente vai simplesmente imprimir os valores que estão nas variáveis nome e modelo. Para que a gente possa imprimir, a gente vai chamar aí o console.log. Vamos chamar C1. Quem? O atributo, que é nome, né? E a mesma coisa com o modelo. Daqui a orientação a objetos, lembrando aí, né? Ele segue o mesmo padrão. Se eu rodar aqui, ó, ele mostrou Go e Head, tá? Esse aqui é um exemplo de orientação a objetos que ele segue independente da linguagem de programação. Aqui a gente tem a classe, que é o escopo da classe, né? Se a gente observar aquele slide lá que a gente fala do escopo, né? Escopo, classe, função e bloco, slide 20 dessa aula passada, ele fala justamente isso aí. Esse aqui é um exemplo, tá? E agora a gente vai estar fazendo o uso de funções dentro dessa classe. Pessoal, só um detalhe que eu acabei esquecendo. Para criar esse ambiente aqui, a gente logou no REPL, né? Veio aqui, New REPL, e a gente escolheu aqui JavaScript, ó. JavaScript. E botou o nome, eu botei a aula introdutória SPDM e cliquei aqui em Create. Aí ele carregou esse ambiente aqui para o JavaScript com o console do Node.js, tá? E aqui a gente consegue fazer iterações com a linguagem, ok? Então esse foi um exemplo aí e a gente vai aprofundar um pouco mais ele aí. Agora, a gente, em vez de digitar aqui de forma estática, vamos digitar no momento do construtor, tá? Então, nesse exemplo eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que nome e modelo vão receber aí os parâmetros do construtor. Então eu vou dizer que nome e aqui modelo. Isso significa agora, pessoal, que essa variável dis.nome é uma variável de classe que ela só funciona aqui, ó, dentro dessas chaves. E esse nome que está aqui dentro do construtor, ele só vai funcionar dentro dessas chaves aqui do construtor. O nome não é esse nome aqui não, tá? Então, nome é o nome que vai ser passado por aqui, ó. Agora eu vou passar aqui novamente Go e vou passar aqui o modelo hat. E se eu executar aqui, ó, vai chegar no mesmo resultado. Eu vou mudar aqui, vou botar aqui uno. E ele chegou no mesmo resultado aí. Okay? Então esse nome vai estar representando esse daqui e esse modelo vai estar representando esse segundo parâmetro. Vamos agora criar uma função. Um exemplo que a gente pode fazer aqui também, ó, é indiferente eu colocar aspas simples ou dupla, tá? Estou usando aspas simples ou dupla. Vai chegar no mesmo resultado. Se eu rodar aqui, uno e hat. E outra coisa que também eu acabei, que eu posso falar para vocês também, é a questão do comentário. O comentário, se eu quiser comentar uma linha, é barra, barra, ele comentou, vai imprimir só modelo. Porém, se eu quiser comentar um trecho de código completo, ó, eu vou comentar o trecho de código aqui
traço, asterisco, e aqui o traço inverso, para o outro lado, asterisco. Se eu executar aqui, ó, não vai acontecer nada, porque eu não tenho nenhum método de saída aqui, fazendo a chamada da classe. Então são as duas formas de comentários. Então, aqui, comentar trecho de código, e aqui, comentar linhas. Essas são bastante úteis aí, da programação. Agora vamos a um outro exemplo aqui, vamos acrescentar essa nossa classe carro aqui. Nessa classe carro, vamos criar uma função. Essa função, ela pode ser uma função anônima ou não, só que nesse caso eu vou chamar aí uma função sem ser anônima. Vamos pegar aí, vamos chamar de motor. Function motor, que vai receber aqui potência. E essa potência eu vou simplesmente dis.potência, para receber a potência como parâmetro. E aqui embaixo a gente vai fazer a chamada do mesmo jeito. Eu vou chamar aqui console.log C1, que é o nosso objeto, e aqui eu vou fazer a chamada do nosso motor. E observem, ó, que eu estou passando a função dentro do método de saída. Aí eu vou passar aqui a potência, que vai ser 110 cavalos, né? Se eu executar aqui, ele vai fazer o que? Vai fazer nada, pessoal. Porque eu estou simplesmente só passando aqui a potência. Eu teria que retornar alguma coisa aqui. Então, eu teria que retornar quem? Teria que retornar a potência para que eu pudesse usar ele aqui, né? Então, return this potência. Aí faria sentido eu usar do jeito que eu estou usando aqui. Eu estou com ponto e vírgula aqui. É só, não precisa da function aqui, tá? Quando eu estou dentro de uma classe, ele já entende que é uma função, deu certo. Então é só não ter a function lá. Não function. E ele já imprimiu aí. Então, pessoal, só corrigindo aqui, é hat, tá? Tinha escrito errado. Hat. Ok, então esse aqui é um exemplo de estar trabalhando com classes, com métodos dentro das classes, e está chamando ele aí através do método construtor. Então a gente viu aquele exemplo nos slides também de sacar, né? Que a gente pode estar usando ele aí. Porém, agora a gente vai aprimorar e ver mais alguns exemplos, tá? Então, vamos estar trabalhando com essas funções e vamos ver um pouco mais do paradigma de orientação a objetos, como extends, tipo a ideia de heranças aí. Eu vou implementar agora, antes disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, Ctrl A, Ctrl C, e vou jogar isso aqui como exemplo 3, tá? Exemplo 03.js. Coloquei aqui e colei, para que eu fique com o meu index livre. Eu vou apagar meu index, e aqui ele já está salvando automático, ó. Tá vendo? Observem que ele já está salvando automático aí. Se eu rodar aqui, ó, ele está vazio. Porém, eu quero rodar o exemplo 3. Como é que eu faço? Então, pessoal, para a gente encerrar aqui nossa aula, a gente vai agora criar uma nova classe. Observem que eu ainda estou dentro do index. Eu vou criar uma nova classe aqui. Essa classe aqui vai ser vai ser moto. Na verdade vai ser usuário que eu vou estar estendendo extends. Esse extends aí, eu vou dizer que esse carro vai ser desse usuário aqui, tá? Então eu vou ter o construtor, e aqui eu vou ter o carro, né? Vou ter o seu nome, o nome do proprietário aí. Nesse exemplo aqui, vamos pegar aí this carro, que vai ser o objeto da classe carro. Vai receber carro. E agora temos o this nome, recebe nome. Desse jeito aqui, agora a gente vai simplesmente, ó, vamos herdar aqui
esses atributos e métodos aqui em usuário. Aqui embaixo a gente declarou nosso carro e aqui a gente simplesmente quer imprimir os dados de uma só vez dos atributos do que a gente está herdando aqui. Então vai ficar assim, ó, carro usuário. Carro usuário vai simplesmente só imprimir, ó, console.log, vai imprimir diz. Vamos concatenar aqui os valores. Carro, qual é aqui o nome do carro? Então vai ser mais, que é o concatenar, diz carro. E agora eu quero acessar o atributo de carro. Então, para eu acessar o atributo de carro é quem? É carro nome. Ok. E agora eu vou acessar um outro atributo do carro que vai ser o que? Que vai ser o modelo. Eu vou repetir da mesma forma. Vai ser dis.carro.modelo. Eu vou só fazer isso aqui e no final eu coloco o outro atributo. Ok? Nesse exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar ele aqui embaixo. Como é que a gente vai chamar aqui embaixo? A gente vai ter que criar um usuário. Eu vou criar um usuário que vai ser var u1 recebe new usuário. Eu vou passar aqui o carro. Que o carro vai ser quem? C1, vírgula, o nome do proprietário, que vai ser Jackson. Fazendo isso aqui, agora eu vou chamar esse método carro aí. Dessa forma a gente vai ver aí que ele vai herdar, sim, faltou extends quem aqui? Faltou extends carro, tá pessoal? Desculpem aí, acabei esquecendo desse detalhe. Extends carro, porque de extends a gente não especificou o que é que ele vai estender. Dessa forma é só eu imprimir agora, chamar esse método aqui para ele imprimir isso aí. Então a gente criou essa classe usuário, estendeu o carro e agora a gente vai estar pegando os dados de carro aqui e concatenando em carro usuário dentro da classe usuário, ok? Para finalizar, eu vou colocar aqui o atributo da classe usuário, que vai ser aqui diz nome. Dessa forma aqui, a gente vai estar mostrando o nome do carro, aqui o modelo, e aqui o proprietário. E a gente vai chamar aqui embaixo, criamos um objeto, e aqui embaixo vamos chamar o carro usuário. Como ele já tem um método de saída, eu não preciso chamar aqui, nem passar nenhum parâmetro. Se a gente rodar aqui, ó, opa, tá dando um erro de sintaxe aqui. Faltou colocar um mais aqui. Se a gente rodar aqui, ver se eu esqueci mais algum detalhe aqui. Então, pessoal, esse erro que está dando aqui, olha só, ó, referência erro, must call super constructor in derived class before access. Nesse caso aqui, pessoal, é a orientação a objetos. Ó. Por que deu esse erro aqui? Porque esse erro aqui, a gente tem que mencionar o construtor de cima também, tá? Nesse caso é o super. A gente tem que dizer que o superior, que é o carro, precisamos passar os parâmetros para ele aí também. Que nesse caso aí, os parâmetros de carro vão ser quem? Vai ser, nesse caso, ele está esperando aqui, ó, o nome e o modelo. Porém, a gente está passando aqui em C1 e C2, né? Ou C1, quer dizer, C1 ele já tem, ó, o nome e o modelo. Só que nesse caso eu preciso referenciar ele aqui. Se eu referenciar dessa forma aqui, vai ficar assim, ó, ponto, nome, vírgula, carro, ponto, modelo.
aí sim ele vai, nesse caso aqui, estar referenciando ao construtor superior, que é a classe que ele está estendendo. Ver se falta mais algum detalhe. Ó, ele apareceu aqui, ó, Uno hatch, Uno hatch 110 carro, Uno modelo hatch proprietário Jackson, tá? Então, dessa forma aí, a gente acabou trabalhando e vendo a parte de orientação ao objeto com o JavaScript, tá? Então, na próxima aula, pessoal, vamos focar um pouco mais em alguns aspectos mais particulares da linguagem do JavaScript e se aprofundar um pouco mais e entrar um pouco já no React, certo? Então, nessa aula foi mais para a gente ter um exemplo de como é que a gente está trabalhando, uma visão geral do JavaScript, tá? Sobre as suas particularidades. Ela é bem semelhante ao Java, certo? Algumas coisas que mudam realmente. Esses erros é interessante ocorrerem ao longo das aulas, que a gente já vai corrigindo. Vocês já vão vendo se vocês se depararem com esse tipo de erro aí e estarem corrigindo aí, ok? Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais.